Antes de entrar também na mensagem, eu quero colocar algumas coisas interessantes para você guardar essas palavras. Promessa, disciplina, foco, estratégia, escolha e perca. Talvez são 6 palavras, mas é importante você entender. Promessas, porque Deus deixou promessas para você segurar. E eu quero dizer uma coisa para você entender, que talvez essa palavra promessa vai te ajudar melhor a entender. Se eu falasse assim, sonho. Não de sonhar, mas um sonho que você recebeu uma promessa. Olhe bem como foi isso. Deus falou assim, aos israelitas: tem uma terra que mana leite e mel. E eles estavam onde? Estavam escravizados, trancados, presos, humilhados. E Deus chama um profeta para dizer: existe uma terra que mana leite e mel, e eu vou levar vocês para essa terra. O que aconteceu no coração desses homens? Eles começaram a sonhar sobre essa terra. Isso é uma promessa que veio de Deus. Eu fico pensando, se você não sonha, você morreu. Você está achando, mas irmão, antes eu nunca pensei nisso. Pense nisso. Você tem que ter sonhos em suas vidas, sonhos que você possa ser cumpridos. E muitas vezes as pessoas passam por essa vida toda e nunca sonharam nada, e nunca desejaram algumas coisas que ele podia fazer ou não podia fazer. Existem sonhos que é para você, existe sonho que é para a igreja, e Deus aplica isso como promessa. Mas para você ter sonhos, você tem que entender uma coisa: para você ter promessa dos Deus, Deus tem que falar assim para você, disciplina, meu irmão. Muitos querem sonhos, querem receber, mas não tem o quê? Disciplina. E disciplina faz parte de você ter sonhos. Você logo observa quando Deus fala com o profeta e diz que vai ter uma terra especial para aquele povo. Deus usa Moisés como um instrutor de disciplina e leva o povo seguindo a Moisés, porque Moisés estava seguindo a coluna de fogo, e o povo tinha que ter disciplina e acompanhar aquele homem. E você pensa que o acampamento era tudo jogado? Vê e escute as histórias, como eram esses acampamentos. Se você olhar na Bíblia, existiam as estradas findadas, as barracas, as tendas colocadas, tudo em ordem, tudo em disciplina, por divisão de grupo, por divisão de estaturas, de condições. Ele estava tudo ali findado. Daí você diz assim: não, ignorante, mas eu estou falando de Cristo e não tem disciplina? Tem. O próprio Jesus Cristo se submeteu à palavra de Deus, e isso é disciplina. A própria palavra diz assim, mantenha-se a vara no seu filho, para que ele se lembre, né? E não se esqueça. Então existe na palavra de Deus uma palavra que diz disciplina. E a terceira palavra que eu posso dizer para dizer: quando você tem disciplina, você tem que ter depois foco. Você focar naquilo que você vai realmente querer. Você pode focar numa coisa natural e procurar isso como uma pessoa normal, mas aqui a gente está falando de um foco na palavra de Deus, que você possa direcionar qual é o seu foco esse ano. É ter o Espírito Santo? Então foque na palavra de Deus, porque essa é a promessa de Deus para os seus filhos. E isso é um tipo, como fosse dizer assim: você não quer o Espírito Santo? Você já esteve sonhando sobre isso? Aí que está. Foque. É quando você se lembra, diz assim: ali há uma terra que mana leite e mel, eu vou focar nisso. É como você se lembrar e dizer assim: ali tem o Espírito Santo que Deus quer dar para você, e você foca nisso. E a outra palavra seria estratégia. Você acha que Moisés saiu com o povo assim, correndo e dizendo: vai por aqui, vai por ali, faz isso? Existe estratégia.
Vocês, de repente, quando você, na sua vida natural, você tem que criar um mapa, como você vai conduzir, como você vai agir, como você vai fazer, e não fugir desse mapa. Muitas vezes as pessoas fogem. Você, de repente, chega em casa e diz assim: pô, você é uma pessoa melhor nisso, você é uma pessoa melhor naquilo, vou fazer dessa maneira, e o mapinha você já fez. E é bom que você coloque isso em papel. Sabe por quê? A nossa mente tem uma capacidade de esquecer. E depois nós não cobramos mais de nós mesmos. Você se lembra o que comeu há uma semana atrás? Pense nisso. E isso é importante, você ter isso. Estratégia. Moisés tinha uma estratégia. Moisés conhecia a região. A estratégia de Moisés era a liderança do Espírito Santo. A coluna de fogo, a nuvem. Ele não se movia se aquilo não movia. Então ele sabia muito bem que o Espírito Santo estava conduzindo aquele povo. Então ele cumpria o que era determinado com aquilo. Você também deve saber isso. Você é livre. Você tem o Espírito Santo. A única liderança que é importante que está em você é o Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo. Porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, em verdade. E ali então existe o Espírito Santo para você adorar. Não vai ser aqui, vai ser ali, mas você já recebeu isso e você tem essa experiência. Nós viemos aqui só para se reunir, para conhecer mais a palavra e aplicá-la, só isso. Agora, escolhas. Esse é o ponto. Quando você faz uma viagem, você tem que escolher qual caminho tomar, né? Não é isso? Ou escolho estar com Deus, ou escolho andar com o mundo. Qual é a tua escolha? Ou eu vivo realmente entregado a Deus, ou eu me escolho a viver com as coisas do mundo. E o tempo que estamos vivendo, na era que estamos vivendo, somos muito propensos a viver com as coisas do mundo, porque tudo está mais próximo de nós. Mas Deus deu uma promessa a você. Deus quer dar um sonho a você de uma terra que é especial, que não é aqui, que lá será as terras, o mar será de cristal, tantas outras coisas, as ruas serão de ouro. E Ele está colocando o que em você? Um sonho, que você toma disciplina, que você possa aplicar foco e estratégia, escolhas. Todos nós, depois que aprendemos a palavra, tomamos decisões. E que essas decisões possam estar de acordo com a vontade de Deus em sua vida, meu irmão. Muitas vezes em nossas vidas tomamos decisões nossas. E depois as consequências vêm para nós. Mas eu vou dizer, como um filho de Deus deve tomar uma decisão. Ele deve tomar a decisão de acordo com a palavra de Deus. Ele deve orar para Deus abrir e mostrar aonde ele deve estar. Isso são decisões. Por isso que Moisés nunca errou em sentido de liderar o povo. Ele não tinha preocupação, porque ele sabia que Deus estava direcionando ele. Deus sabia para onde conduzir ele. Até você vai dizer: irmão Arantes, levou 40 anos. Não era 5 ou 4 dias? Era 5 ou 4 dias. Você está preparado? De repente você está no momento de receber o Espírito Santo. E quanto tempo você está aqui para receber o Espírito Santo? Talvez você entrasse, alguém pelaquela porta, ouvisse a palavra de Deus, e ele poderia estar cheio do Espírito Santo só em ouvir uma pregação. É como você planta isso. E Deus sabia que tinha que amadurecer o povo, por isso ele foi levando. Esse povo não está preparado para entrar na terra prometida, então ele vai levando até aperfeiçoar esse povo. E você entende muito bem o que estou falando. Lá saiu 2 milhões de pessoas e todos esses homens tombaram no deserto, apenas ficou 3. Mas aquele povo que nasceu no deserto, que não tinha contato com o Egito, esse povo entrou. Por quê?
Irmãos, quando você recebe uma promessa, você tem um sonho, você tem que entender que uma coisa, você também tem que deixar, tirar, abandonar algumas coisas que estão impedindo esse sonho. Mas nós queremos o sonho e não queremos abandonar nada. Tem que ter percas. Muitas vezes aquelas coisas estão te pedindo para você ter bênção para frente e você não quer tirar. Tire as percas, baste aquilo. Não me importa isso, eu tenho um sonho, eu tenho uma promessa, eu quero aquilo, Senhor. Tire as outras coisas. Por isso que a última palavra é perca, perdas. Você quer o Espírito Santo? Vê qual é a capacidade que você tem de perder. Então isso é importante para você entender, porque a gente vai falar alguns assuntos, e a primeira coisa que eu li foi Tiago, né? E Tiago mostra uma coisa interessante, que eu quero colocar aqui, ó. 25. Aquele, porém, que atenta bem à lei perfeita da liberdade, é uma lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Irmãos, muitas vezes ouvimos a palavra de Deus, e o problema não é só a questão de ouvir, é a questão de você praticá-la. E praticar é a parte que você acha assim, para alguns é a mais difícil. Mas se você nunca praticar, você nunca será aperfeiçoado. Talvez você pense assim, eu vou mostrar isso no natural. Você precisa ficar mais forte, você precisa ter mais disposição. Você vai para uma academia e começa a treinar o quê? Os seus músculos, exercitar a questão de respiração, a questão disso, porque você quer estar preparado nesse tabernáculo. Agora a questão espiritual é a mesma coisa. Se você quer estar preparado espiritual, existe como conduzir isso e como exercer isso, estar mais próximo de Deus, buscar a palavra de Deus, meditar nas escrituras, porque Deus quer colocar isso em sua vida, e você vai ter energia e força, e você não vai afetar o seu amor. O que mais eu vejo hoje é afetar o amor em relação à palavra de Deus. As pessoas estão vindo à casa de Deus por uma tradição, e uma tradição não te salva, meu irmão. Se você está sentado aqui por causa de uma tradição, você vai ficar sentado aqui, vai entrar na tribulação, e vai ficar sentado aqui, e vai perder a sua vida. Talvez somos duros em falar isso, talvez agimos muito firme em falar isso, mas porque queremos o benefício da bênção do Espírito Santo em sua vida. Porque quando eu sei, vou dizer uma coisa para você, se você tem o Espírito Santo, você começa a influenciar. Se você tem o Espírito Santo, a tua família vai mudar. Parece que não cremos assim, né? Mas é a verdade. O seu cachorro é diferente, o seu passarinho é diferente, os seus filhos são diferentes. Tudo começa a mudar quando você tem o Espírito Santo. Você controla um movimento em sua vida. Daí você vai dizer, irmão Arantes, mas como é isso? Não estou vendo isso. Aí está o que está acontecendo. A promessa é para você, a promessa é para você, a promessa é para você. Depende de como você está sonhando. Então você começa a entender que, olhe bem o que Tiago está falando aqui, no verso 26 ele diz assim, ó, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Por que, irmão, você está falando de língua? Porque o primeiro princípio é isso. Você vai dizer assim, é o primeiro princípio. Um dos princípios importantes de você saber e você se conhecer. Você tem que se conhecer, meu irmão. Se você não se conhece, como você vai mudar a sua vida? Você diz assim, eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim, e quem quiser me suporte. Essa é a visão? É a visão? Essa é a visão correta? Não.
todo dia um filho está mudando. Todo dia ele está se transformando. Todo dia a palavra tem que fazer efeito em seu coração. Todo dia ele tem que ser melhor em sua vida. Eu não posso ver um filho de Deus estagnado. Eu não posso olhar para aquele irmão e ele ficar estagnado. Não, eu não posso olhar para aquela irmã e ela está estagnada. Não, ela tem que ser melhor todos os dias de sua vida. Cada dia ela possa ser melhor. Na ação, no viver, no louvor. Mas parece que essa palavra, ela não está tendo poder. Ela é poderosa, mas não tem poder em que, como você está vendo. Esse é um problema. E isso nos coloca em uma situação difícil, porque quando Tiago começa a falar no versículo 3, ele vai imprimir outras coisas importantes. Ele vai dar cuidado em ações que nós devemos ter. E eu quero ler, antes de chegar, falar sobre o batismo do Espírito Santo. Ele vai dizer assim, ó: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberam mais duro juízo. Então, você quer ser mestre? Você também tem que ter uma capacidade de ter uma condição. Porque assim, ó, na vida militar, se ele é um capitão, ele é mais responsável. Se ele é um general, ele é mais responsável. Se ele é o homem da fileira, ele vai ser mais cobrado. Então, eles não vão cobrar de um soldado a mesma coisa que um capitão. Então, tem todas as coisas. Por isso que isso está dentro. E Tiago está explicando isso para dar um conselho para você não saber mais. E se você tem graça, então consiga. Se você tem graça, você prossiga. Se você ama, você prossiga. Porque todos tropeçaram em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Talvez aí esteja tocando. Você controla as suas palavras? Tem algum homem aqui, alguma mulher que controla a sua palavra? Homem natural, mulher natural? Não tem ninguém aqui nessa igreja. Sabia disso? Você pode se levantar e dizer que controla a sua palavra? Não tem ninguém. Eu tenho certeza disso. Você estaria se enganando a si mesmo. Agora vamos ver o que Tiago está dizendo aqui. Ele vai dizer assim: ora, nós pomos freios na boca do cavalo, para que nos obedeça. Conseguimos dirigir todo o seu corpo. Ele está explicando. Então, se colocamos freio na boca do cavalo, mudamos para cá, ele vai para lá, puxamos para cá, ele vai para lá, batemos, ele vai para frente, seguramos, ele freia. Coisa boa, né? Ou se fosse assim conosco também. E olhe bem o que ele vai dizer: vede também as naus, ou os navios, que sendo tão grandes, elevados de impetuosos ventos, viram como um bem pequenininho leme, para onde quer que for aquele que governa. Então o leme do navio é bem pequeno, mas ele vira ali, o navio vai para lá. Ele vira para cá, o navio vai para lá. Ele está dando um exemplo. Ele está colocando primeiro a exposição e colocando as ações para você entender. A tua língua é bem pequenininha, não é? Em relação ao corpo, né? Então, aí está o cuidado. Daí ele vai dizer assim, ó: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Opa! Um pequeno membro que gloria de grandes coisas. Vou fazer uma pergunta para você também, para deixar guardado e registrado em sua mente. Você nunca se gloriou? Seja sincero. Você nunca fez nada que se gloriou? Quer ver quando a gente quer falar com um amigo? Oh, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e não sei o quê, fez tal coisa, né? Tem vezes, irmão. Por isso que o homem de Deus, o homem que tem um novo nascimento, que ele vai imprimindo isso, cada vez que ele vai mais chegando perto de Deus, ele vai dizer assim: Senhor, como eu sou miserável, Senhor. Perdoa os meus pecados, eu não sou incapaz de nada, eu sou um fracasso para começar, pô. Ele começa a se quebrar.
porque eles começam a sentir que a presença de Deus é muito mais tremenda na sua vida, e ele olha para ele assim: eu sou um miserável, eu fico contando história, eu fico falando de tal coisa, que fiz isso, fiz aquilo. Olhe bem. E ele diz assim: assim também a língua é um pequeno membro que se gloria de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ele está dando um exemplo assim, ó, um foguinho pequenininho, num grande bosque. Ela começa aqui e de a pouquinho toma conta de tudo, porque a língua é assim. Ela começa com uma pequenininha coisa, mas pode tacar fogo em tudo. Se não falasse aquilo, talvez nunca pegaria fogo naquele bosque, mas uma pequena coisa aqui começa a inflamar, daí a pouquinho vem mais um, vai inflamando, e vai aqui um pouquinho mais outro, vai inflamando, e a gente tem que perder isso, porque pela misericórdia de Deus, que o Espírito Santo possa guiar a tua língua. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e inflama pelo inferno. Opa! Você não quer fazer parte desse negócio, né? Quando a gente fala assim, ó, ela inflama pelo inferno. Daí você diz: não, irmã, eu não falei nada de ninguém, eu não fiz nada, eu não quero ir para o inferno. Preste bem atenção, irmão, você é humano. Misericórdia, que vamos aprender a se arrepender das nossas coisas, mas você é humano. Cuide com isso. Por isso que o homem perfeito é Cristo. Está ali um quadro ali bem no cantinho, que os irmãos podem ver, né, ali, né? Cristo é o homem perfeito, é o homem que não houve erro em seu falar, não houve erro em seu agir, não houve erro em seu pensar, porque ele veio de outra maneira. O que aconteceu, esse tabernáculo aqui, ó, entrou um sangue estranho, um sangue que não era para entrar, e esse tabernáculo se virou o quê? Em um ser híbrido, e esse ser híbrido luta contra o espírito, e esse é o maior problema. A gente tem conflitos dentro de nós que nem sabemos. Muitas vezes as pessoas estão se conflitando, estão em luta e nem estão sabendo o que está acontecendo. Por quê? Não tem esse contato espiritual em sua vida. E acha que todo o pensamento é dele, toda a ação é dele, todas as coisas. Não, é esse homem lutando, esse homem carne lutando contra o homem espírito. Porque toda a natureza, tanto de bestas e feras, como aves e tantos, os répteis como os animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Agora eu fico pensando assim, irmão, como a palavra é tão especial, né? Ele diz assim: tudo que o homem meteu a mão, um peixe, ele controla. Ele ensina o peixe a fazer isso. Você já viu em várias... Ele pula, ele joga, ele faz isso. Uma baleia enorme daquela, eles fazem saltar, jogar água, fazer tantas coisas. Ele pega um passarinho e ensina a fazer tantas e tantas coisas que você diz: mas como é que pode isso? E é um ser humano que controla tudo isso. E agora, uma pequena coisa que tem dentro aqui, uma língua que não é controlada. Olha aqui. Mas nenhum homem pode. Agora Tiago está botando em prato limpos o que acontece na nossa vida. Isso é prato limpos. Tiago, ele é uma pessoa como... Ele usa o provérbio, ele aplica a coisa direta. Ele não fica fazendo rodeio, mas ele aplica para você entender como é isso. Ele diz assim, ó: mas nenhum homem pode domar a sua língua. Primeiro ele explicou os animais que podia ser domado, mas você e eu não conseguimos domar. Que mesmo que a gente tente o máximo da nossa vida ser tanto, fazer isso, não, eu não vou falar, eu vou segurar só se você costurar a sua boca. E ainda você vai falar por dentro ainda. Vai fazer assim, vai ficar brabo por dentro. Vai fazer isso. Ou tu acha que não vai fazer? Pense nisso, irmão. E Tiago, ele está abrindo o contorno, dizendo: você pode ensinar animal, você pode ensinar seu cachorrinho, você pode ensinar seu papagaiozinho, você pode ensinar sua galinha a fazer isso, você pode ensinar qualquer coisa. Mas a partir de chegar ao ponto, mas nenhum homem pode domar a sua língua. É um mal que não pode ser refreado. Então você vai dizer assim: agora, irmão, então quer dizer que eu estou livre, porque eu não consigo refrear a minha língua.
negativo. Você vai dizer, então eu falo um monte de coisa mesmo, porque eu não consigo. Negativo. Agora a gente vai chegar aonde Tiago quer chegar. Ele vai dizer assim, é um mal que não pode ser refreado, está cheio de peçonhas mortal. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela maldizemos o homem. Opa, chegamos aqui, cantamos, glorificamos a Deus, damos louvor a Deus, e fizemos tudo isso, e adoramos a Deus com essa língua, e louvamos, agradecemos, mas tem momento que a gente amaldiçoa o próprio irmão, o próprio amigo, que andou contigo um monte de tempo, e é teu amigo. Eu não sei o que está acontecendo, e olha, irmão, de uma mesma boca, daí ele vai dizer assim, de uma mesma boca pode proceder bênção e maldição, meu irmão. Você acha que acontece isso? De uma mesma boca você professa bênção e maldição. Você acha que a palavra não tem poder? Tem poder. Só tem poder nas bênçãos, irmão. Negativo. Quando você fala maldição, ela também vai em direção àquilo. Olha aqui. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meu irmão, não convém que isso se faça assim. Agora ele está explicando assim, igreja, não convém que você faça isso. Igreja, acorde. Você não consegue controlar a tua boca porque você é um homem, mas tem uma coisa que vai controlar a sua boca. Que essa noite possa esse Espírito Santo controlar a tua boca. Olha aqui. Porventura, deitai em alguma fonte de água, um mesmo manancial, água doce, água. Você já viu isso? Você nunca viu, né? Uma água de fonte doce, jogar água salgada e água doce ao mesmo tempo. Você nunca verá isso. Meu irmão, pode também a figueira produzir azeitona? Ou a videira produzir figos? Assim tão pouco pode uma fonte de água salgada e doce. Agora aqui está o ponto, irmão. Se você sabe que essa fonte de água salgada não pode ser doce, depois ser salgada, e depois ser doce e ser salgada, o que está acontecendo com nós? Porque maldizemos e depois abençoamos. Daqui a pouquinho fizemos isso. Tem uma coisa em nós que temos que ser. Tem que ter o quê? O que está acontecendo com nós? O Espírito Santo quer dar autocontrole a você, mas você não deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Como é que você vai ter autocontrole? Ele quer dominar as suas emoções e dar paz ao teu coração e libertar você de tantas as coisas, mas você não quer se ter perda. Não, Senhor, é do jeito que eu estou. Se tu quer dar o Espírito Santo, me dá desse jeito. Eu sou desbocado, faço isso, eu penso isso, é do meu jeito. Não, você tem que perder para ter o quê? Autocontrole. Mas só que a gente não vê isso, sabe por quê? Estamos tão acostumados com o natural, a natureza do viver do dia a dia, que não estamos preocupados como nós falamos, não estamos preocupados como nós agimos, não estamos preocupados com o que falamos. A gente não fica preocupado. E isso é falta de que eu vou levar para você de novo, onde que a gente chegou no começo, falta de disciplina. Irmãos, Tiago é muito claro nisso e joga esse ponto para você entender. Agora eu vou te colocar em outra situação. Você agora entendeu que você querer tentar segurar a tua língua, você só vai resmungar. Você tem que ter o quê? Um novo nascimento em sua vida, para Deus começar a fazer autocontrole em sua vida, para você não ficar nervoso, para você não ficar agitado e para você ter controle. Porque um dia Ele vai dar esse controle a você. Mas por enquanto você não está como um filho, como deve ser, Ele está provando, testando, colocando coisas em seu caminho, colocando isso para você. Senhor, me ajuda. Olhe bem o que Ele vai dizer aqui. Você não pode esperar nem mesmo humildade até chegar a um lugar onde os seus próprios olhos você não é nada. Então, o que Ele está dizendo? Você quer ser humilde? Você quer ter controle? A primeira coisa você tem que pensar assim:
quem eu sou. Porque quando a pessoa se levanta, é porque ela se acha alguma coisa. Ou não é? Dê poder para alguém, você vai saber quem ele é. Entendeu? Quando você tem que saber se você é humilde. Por isso que eu digo, você tem que saber se você realmente é humilde. Porque eu falar que sou humilde é uma coisa. E eu já vou dizer para você, humilde não é ser simples, não. Humilde, ai, coitadinho, como acontece muitas vezes. Ai, tão pobrinho, tão simplesinho, a calça está rasgada, aqui está furado. E, ai, que humildezinho. Isso é uma balela. Para você entender. Não é isso. Humildade é você ter poder, é você ter força, é você ser tremendo e você baixa. Isso é humildade. Mas parece que a estratégia de Satanás é fácil, né? Ele chega e coloca uma coisinha aqui, coloca uma coisinha aqui, daqui a pouquinho você se exalta, vira um leão, sobe, arrepia até aqui, ó. Se você ver, você vai ver que arrepiou, porque você vira um leão. Agora, eu fico pensando, quando a Escritura fala assim, ó, vem o leão da tribo de Judá, e João está lá, em Apocalipse, vendo tudo isso. Vem o leão da tribo de Judá. Aonde vem o leão? Aonde está esse leão? Onde está? Ele olha um cordeiro sangrentado. Você captou? Como é que você vai colocar um espírito de cordeiro dentro de um leão? Que o leão ataca, avança, pega. Você começou a entender? Ele é leão agora, ele é o rei, ele é tudo porque ele se tornou cordeiro. E nós não queremos fazer isso. Não somos nem leão, né? No fim da história. Queremos se achar leão algumas vezes, né? É verdade, né? Queremos se achar. Você está entendendo que o nosso exemplo, ele está mostrando o que é, como é isso? Você quer o Espírito Santo, você quer poder, você quer controle, você quer ter isso? Comece a se humilhar. Não é feio se você se humilhar na presença de Deus. Porque primeiro você tem que se humilhar na presença de Deus, para o Espírito Santo chegar em você, para depois você ser humilde com as outras pessoas. E olha aqui. Ele diz assim, ó: qualquer humildade que você tenha antes de morrer para si mesmo é uma humildade fingida. Você pegou isso? Se você ainda não tem uma experiência com Deus, se você não tem um novo nascimento, se o Espírito Santo não está ali, você tem uma humildade fingida. É duro isso? É duro. Quem fazia isso? Vamos ver aqui. Os fariseus eram atores teatrais e podiam enganar qualquer, fazendo pensar que eram justos e totalmente submissos a Deus, mas não enganaram a Jesus e nem enganaram a João Batista. A pregação de João Batista já era determinada. Raça de víboras, porque a linguajar de João Batista era dura. Ele viveu no deserto, ele agiu dessa maneira e a expressão era dura. Raça de víbora. Quem ensinou vocês? Você está entendendo o que ele está querendo colocar? Eles vinham lá para ser batizados, para receber a bênção, mas dentro do coração não eram humildes. Esse é um ponto que você tem que se conhecer. E Morante, ainda não consegui isso. Não perca. Deus está aqui para abençoar. O que estamos colocando é você começar a reconhecer quem você é. Você não deve olhar para o lado. Pô, se aquele irmão tivesse aqui, aquela mensagem seria muito boa para ele, né? Bateria bem certinho para ele. Você não deve fazer isso. A mensagem é para ti. Essa é a verdade, a mensagem é para ti. Tu acha que Deus vai trazer um homem aqui para pregar o evangelho, para apontar diretamente, ou se aquele homem vem para direcionar uma mensagem para tal pessoa? Seria louco. Esse homem seria louco, esse homem seria destruído. Então você começa a entender que ele não enganou Jesus, ele não enganou João Batista, e também outra coisa, ele não vai enganar a noiva. Você faz parte da noiva, você é um filho de Deus, você é cheio do Espírito Santo. Nenhum filho de Deus vai ser enganado por essas ações, porque ele conhece muito bem como é a condução. Ele conhece e reconhece. Por isso que ele está dizendo assim, ó,
Quando você recebe um profeta com um galardão de profeta, você tem a mesma visão que um profeta. O que eles querem dizer? Ele está mostrando que você tem a mesma capacidade de ver as coisas como um profeta. E o próprio irmão Branham diz assim, ó, eu vou na casa de alguém, eu sei como é que é isso, eu sei aquilo, eu sei se ele é um cristão ou não é. Eu falo com alguém, eu sei se ele é um filho de Deus ou não é. Eu falo se ele tem o Espírito Santo, é só eu falar, eu já sei se ele tem o Espírito Santo ou não. Porque ele vai dar um cheque à palavra. Não estamos mais brincando de igreja, irmão. É isso que eu quero que você entenda. Quando eu falo para você, você diz assim, ó, batismo do Espírito Santo, adoção. A gente está esperando é a adoção. Você vai ser abençoado e você vai ser o filho que vai colocar aquela casa. Você vai aplicar a casa. Você vai ter outra posição. Você vai saber como conduzir. Você vai saber como julgar. Eu não estou falando mais de salvação. Eu quero que você tenha consciência do que estou falando mais agora na frente. Porque não podemos ficar. Se eu ficar falando sobre justificação, eu vou ficar com um Lutero. Se eu vou ficar falando sobre santificação, eu vou ficar falando com o Wesley. Se eu vou ficar falando sobre batismo do Espírito Santo, eu vou ficar junto com os pentecostais. E o irmão Branham sempre falou, você já escutou em mensagem, nós estamos na era da noiva. Fique com os pentecostais, então, para ver o que vai acontecer com você. Já vou dizer para você o que vai acontecer. Você vai para a grande tribulação. Fique com os dons. É bom, né? Arrepia, pula, grita. Eu não estou falando mal sobre isso, não. Eu não vou jogar como o Branham gostar de dizer. Eu não vou dar pontapé sobre isso, não. Eu não vou chutar isso, não. Não é isso, mas estou mostrando para ti que a gente está alavancado para outro nível. Escute bem aqui, ó. Vamos encarar, eles também não enganarão a noiva de Cristo. Vamos examinar essa verdade. Foram forma de humildade, visto pelo Filho de Deus, o primogênito, Jesus, como ele nos fala em João 5,19. Você guarda isso, 5,19, onde ele diz: então respondeu Jesus e disse: em verdade vos digo, eu digo até você, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão o que vi fazer o Pai, porque tudo quanto ele, o Pai, fazer, ele também, o Filho, faz da mesma forma. O que significa? Da mesma forma ou maneira. Irmãos, Deus falou contigo, você sabe que é Deus falando contigo? Está de acordo com a Escritura? Faça. Não tenha medo com isso, irmão. Duas coisas que a gente já falou aqui: revelação e inspiração. De repente a inspiração desce em você, por que você não faz? Isso são pontos para você entender o que acontece. Sabe por quê? Eu quero te explicar o que acontece com Jesus Cristo. Porque por que o julgamento dele é justo? E o porquê que o julgamento de você também tem que ser justo? Porque tem uma coisa importante para você entender. Olha aqui, ó. O meu julgamento é justo. O meu julgamento é correto. Porque não busco a minha própria vontade. A partir da hora que você busca a tua própria vontade, o teu julgamento não é justo. Agora, quando você busca a vontade do Pai, o teu julgamento é justo. Por isso que Jesus Cristo ele já se conhecia. Ele sabia quem ele era. Ele sabia para onde ele ia. Ele sabia tudo isso. Agora você, como filho de Deus, você tem que saber quem é você. Como falei, não estamos mais brincando de igreja. Você tem que saber quem é você. Não busca a minha própria vontade, porque eu estou totalmente neutro. Morri para mim mesmo. Não busco a minha própria vontade. Portanto, não tenho nenhuma participação no jogo, não tenho nenhum lucro ou resultado. Seja o que for que Deus queira fazer, estou totalmente aberto ao resultado de acordo com sua vontade. Não que espero que seja. É exatamente isso que ele está dizendo quando diz: porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade de meu Pai que me enviou. Então você começa a entender que não há lucro, não há nada. Você está aqui para servir a quem?
Duas coisas: se você está aqui para servir uma estrutura, ou muitas vezes quando dizem, estamos aqui para servir o pastor, você está com algum problema ou com alguma demência. Já vou dizer. Você está aqui para servir a Deus. Deus. Não existe maior entre nós. Porque o pregador é maior. Não é nada disso. Não existe isso. Somos todos iguais perante a Deus. E um ministério ainda que vai ficar, o ministério da música. Vejo vários irmãos aqui cantando, louvando. Esse ministério vai ficar. Agora, o de pregador, ele vai guardar no bolso e vai ficar, ou ele vai louvar, ele vai cantar. Por isso que uma vez eu falei para alguns irmãos, eu tenho que começar a aprender a cantar também, né? Porque esse ministério vai ficar. Vamos se reunir para louvar, engrandecer. Então, não coloque... E outra coisa que eu quero que você, irmão, aprenda. Não coloque os olhos no homem só porque ali existe um dom. Quem deu foi Deus. Você começa a entender? Porque muitas vezes você está acontecendo, o que acontece com a igreja? Ela começa a colocar o olho neste homem. E o que acontece? Você não tem um batismo do Espírito Santo porque você conhece a mensagem da hora, não. Você não tem o batismo do Espírito Santo porque você está fazendo a obra para Cristo, não. Você entendeu? Muito difícil de entender duas coisas. Não, eu tenho o Espírito Santo porque eu conheço a mensagem da hora. Não. Eu tenho o Espírito Santo porque estou fazendo a obra para Cristo. Não. Você consegue pegar isso? Vou explicar. Você sempre foi filho. Não é por causa dessas coisas. Você sempre foi filho. Deus tem que colocar isso em seu coração. Você sempre foi filho. Agora, haja como um filho. O irmão Brana chega a dar um exemplo claro. Ele diz aquele jovem que era um escravo, que veio de um país, e ele chegou ali, e ele era um filho do rei. Você não vê? Ele dizia assim, ele estava trabalhando ali na escravidão, e naquela fazenda, e o dono dele fazia isso, ele fazia aquilo. Já chegou um lá para comprar e diz assim, mas esse escravo aí é diferente. Você não quer vender esse escravo para mim? Não quero vender esse escravo. Mas você dá comida diferente para ele? Você dá um quarto melhor para ele? Não, é a mesma coisa. Mas por que ele age dessa maneira, com essa posição, com essa dedicação, com esse esforço? Daí ele diz assim, não, lá onde ele morava, ele era um filho de um rei. Agora imagine nós, esse reino é nosso? Não é. O reino nosso é celestial. O próprio Jesus Cristo falou isso. Se esse reino fosse nosso, os súditos viriam e lutariam. Mas não, o reino dele é lá. O nosso reino também não é aqui. Agora a nossa posição como filhos de Deus, a nossa ação como filho de Deus tem que ser diferenciada. Porque se você é luz, ela tem que ser diferenciada. E o irmão Brana fala assim, a mensagem influência. Escute bem. Isso é bom para nós, isso é força para nossos corações. Ele diz assim, sempre se mantenha humilde. Sempre se mantenha humilde. Seja pequena aos seus próprios olhos. Esse é o problema, irmão. Muitas vezes você é humilde em relação à congregação. As pessoas dizem, que irmão humilde, que irmão bondoso, que irmão... Tudo isso ele fala assim, que tremendo irmão, ele é maravilhoso. Mas, para ele não é humilde. Há uma coisa dentro do coração dele que não faz ele ser humilde para ele. Ele só está fazendo um teatro. Liberte-se, irmão. Liberte-se disso. Por isso que ele está falando aqui, sempre mantenha a humildade. Seja pequeno aos seus próprios olhos. Não importa o que Deus faça com você. Veja como você pode ser muito mais humilde o tempo todo. Então você agora tem uma coisa que o irmão Brana fala. Veja como você sempre possa ser humilde. Nunca deixa crescer isso, porque Deus não gosta de arrogante. Ele vai aqui.
Quanto mais Deus abençoa, fique cada vez mais humilde. Ele pode continuar a abençoar. Mas quando você chega a um ponto que pensa, conseguir. Você entendeu? Interessante isso, né? O irmão Branco chega a dizer assim, ó, agora você chega num ponto que conseguiu. O que aconteceu com você? Você perdeu o poder de influenciar outras pessoas. Você já pensou? Eu vou mostrar isso para você entender. Você já passou tantos irmãos aqui, não passou? Que sentaram por essas cadeiras. Eu não quero falar mal deles, mas eu quero mostrar para você o que acontece, para você ter um amadurecimento, você ter um entendimento em sua mente. Quando essas pessoas estão aqui, eles estão tomando a palavra de Deus, estão vivendo dignamente, o seu testemunho é tremendo, é um testemunho de humildade. E quando você abandona isso, o que acontece? Você não influencia mais. Esse é o problema. Ele não faz o que mais, porque ele achou que conseguiu, chegou no máximo, não precisa mais de ensinamento, não precisa mais de ter capacidade, ele acha que é o tal. Daí o que aconteceu? Ele não influencia mais, não é mais luz. É isso que o irmão Brano está colocando para nós. Ele fala assim, ó, você não entendeu? Está no caminho certo, está certo, mas veja, você perdeu a sua influência. Ele pode dizer assim, está andando no caminho certo, está tudo, mas você não se tornou humilde mais, você não consegue ser mais humilde, você perdeu a sua influência, você perdeu a força do seu testemunho. E quando você perde a força do testemunho, não é fácil, né? Talvez você já escutou assim, aquele irmão era tremendo, uma bênção, e de repente agora não é mais. E isso é perder a força do seu testemunho. Para você entender isso, é uma escritura bem conhecida, que nos ajuda a poder meditar sobre isso. E quando Jesus aplicou isso, ele aplicou porque ele sabia que os seus discípulos, havia muita discussão. E dentro da igreja também é a mesma coisa. É uma coisa interessante, quanto mais a igreja é maior, quanto mais ela tem mais gente, mais ela tem esses conflitos. Quem é o maior? Entendeu? Na igreja é assim, quem é o maior? Quem é, olhe bem, lá em Jesus Cristo assim, quem é que vai sentar no lado de Jesus Cristo? Essa é a ideia deles. Quem é o maior, quem que vai sentar no lado de Jesus Cristo, que tem mais contato com Ele, quem mais isso? Isso é uma coisa que acontece. Por isso que quando Jesus manda fazer a Páscoa e reúne os discípulos, ele vai só para um propósito. Vou mostrar para eles quem é o maior. O maior é aquele que serve. Não é ser servido. O que hoje eu vejo, ministérios que parecem reinados, o rei deve ser a Cristo, o rei deve ser a Deus, mas o rei é o pastor. Sabe por que eles fazem isso? Porque como rei é mais fácil controlar a congregação. Porque a congregação só olha os olhos para aquele rei. Humano, um homem, ele falou tal coisa, você está vendo, ele nunca consegue mais ver Cristo. O Cristo foi tirado do meio deles. Eles falam a palavra, eles falam tudo isso, você escuta a palavra, tudo, mas eles sacaram e deixaram um homem na frente que é o rei. E isso é um entendimento. Se um homem daquele não está apontando Cristo, você pode contar que aquele homem já está fora a tempo. Fora a tempo. E eu vou mostrar isso para você, como o irmão Brana trabalhou com isso. Ele falou assim, vamos batizar no teu nome, irmão Brana. Se vocês fizerem, vocês vão estar com problema. Eu vou sair, vou ficar, você não deve fazer isso. Isso que é um homem. Mas tem um monte de homem aí que se faz rei e não querem mostrar mais Cristo. Eles querem que o povo olhe para ele. Olhe para ele. Então está aqui. Olha aqui, isso aqui para a gente finalizando, né? Talvez eu vou ter que usar outro culto só para falar sobre esse assunto aqui.
Vamos aplicar isso aqui, ó. Escute bem aqui. Irmão Brana, versículo explicando a mensagem perguntas e respostas. Qual é a evidência que uma pessoa está realmente cheia do Espírito Santo? João 14, 26. Ele irá. Quando o Espírito Santo vier, ele lhe mostrará o que está por vir. Veja, ele será ele aperfeiçoará o homem e não fazer isto. Ele é a palavra. Então o irmão Brana diz: quando ele vier, o Espírito Santo, ele se identificará em você com a Escritura. E esse é o verdadeiro sinal que o Espírito Santo está em você, porque é a palavra. Como você vai saber que tem o Espírito Santo? Você já pensou várias vezes sobre isso? Talvez você já pensou e já meditou: será que eu tenho o Espírito Santo? Você já pensou sobre isso, eu acredito. Eu já pensei sobre isso. Sabemos que você ter o Espírito Santo é você ter... O Espírito Santo faz você ter uma experiência. Isso é ponto. Agora, se o Espírito Santo mora em você, você não pode negar a palavra. Por isso que o irmão Brana sempre falou assim, ó: aplique a palavra e vê se aquela pessoa vai negar. Se ela negar, ela não tem o quê? O Espírito Santo. Eu quero que você... Talvez eu não tenha tempo para isso, mas vamos ver se eu posso mostrar isso com mais clareza para você. Observe o que Jesus nos disse. Ele ouve, mas não são capazes de entender. Então eu gostaria de fazer uma pergunta: o que eles estão ouvindo? E a resposta não é o que está sendo dito, mas o que eles pensam está sendo dito. Em outras palavras, o que eles pensam que estão ouvindo. Irmãos, vamos ver assim, ó. Jesus fala assim, ó, para Nicodemos: necessário que o homem nasça de novo. Ele ouviu, ele entendeu do jeito dele. Por quê? Novo nascimento abre a tua visão para compreender o reino de Deus. Como Nicodemos não tinha o reino de Deus, ele não tinha novo nascimento, ele entendeu do jeito dele. Você começa a entender? Por isso, como pode um homem velho entrar no ventre de sua mãe novamente? Olha o pensamento desse Nicodemos, um homem que era o elite, o que conhecia muito bem as Escrituras. E olha o pensamento: por não ter o Espírito Santo, ele usa essa maneira, porque ele não foi refletido a ele o entendimento. Então, quando você tem o Espírito Santo, você é uma usina de revelação. O que é revelação? Deus vem direto a você e abre o seu entendimento. Ele começa a abrir seu entendimento, e aquilo ali se encaixa completamente com a palavra de Deus em sua vida. Você começa a dizer: isso é verdade, isso é amém, isso é a palavra de Deus que está, isso é verdade. Você começa a saber tudo, porque quem que abre esse entendimento a você é Deus. Vamos entender isso. Pedro, pela inspiração do Espírito Santo, diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem disse a ele? Não foi nem homem, não foi carne, não foi ninguém. Foi meu Pai que estava no céu. E isso é a inspiração, é o abrir os seus olhos. Por que um compreende, outro não compreende? Você está entendendo? Para finalizar, o super sinal. Irmão Brando diz assim: agora, deixe-me dizer, qualquer coisa fora do novo nascimento nunca chegará ao arrebatamento. A menos que haja um germe de vida dentro de você, você perecerá. Você não pode levantar-se novamente. Você agora entendeu? Por que lutamos tanto por isso? Irmão,
Obrigado, irmão Emílio. Você e eu temos que aprender a nos conhecer. Primeira coisa, você não precisa conhecer a lua, as estrelas, você não precisa conhecer o vizinho do lado, não. Você tem que se conhecer. Porque quando você se conhece, você pode ver coisas que precisam melhorar ou tirar de nossa vida. E Deus, como Ele vai chegar a você? É quando Ele se revela a você e diz assim: meu filho, você precisa disso. Minha filha, você precisa tirar isso. Minha filha, você precisa mudar disso. E Ele quer ver se você é obediente a Ele. Por isso que muitas vezes Deus nos prova em algumas pequenas coisas para ver se você se torna obediente a Ele. Daí quando Ele vai testar você é obediente, Ele vai gerar mais prova até Ele ver que você agora se submeteu a Ele. Você se lembra do pai Abraão? Ele foi testando ele, primeiro ele chamou, depois ele disse que tinha uma terra especial para ele. Onde que ele pisar seria dele. Mas depois ele faz uma prova com Abraão e chama o quê? Eu quero teu filho. Não que ele queria o filho dele, não que ele queria matar o filho dele. Ele só estava provando Abraão se realmente Abraão amava mais do que todas as coisas. O teste não era para o filho, o teste era para o pai. Em muitas nossas vidas, o teste é para nós e pensamos que é para os nossos filhos. Cuide com isso. Tem vezes que o teste é para nós. Porque Ele te chamou para isso em sua vida.